Bom dia, águias. Meu nome é Priscila Ramos e eu vim trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida no dia de hoje. Mas antes, eu profetizo que o seu dia será incrível, que o Senhor irá trazer respostas que você tem pedido a Ele, que o Senhor te abençoe e guarde a sua trajetória para onde você for. E também quero pedir que você deixe o seu like, compartilha com seus contatos, que você possa se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho que se encontra debaixo do vídeo. Que o Senhor te abençoe e prospere a sua vida no dia de hoje com esse compartilhamento, para que a palavra do Senhor chegue ao máximo de corações que precisam de ouvir aquilo que Deus tem para falar para elas, em nome de Jesus. Eu quero falar aqui em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, versículo de número 2, que diz: alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse e orasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A palavra nos diz, irmãos, que Josafá, ao receber aquela notícia desagradável, ele fica com medo. E ele sabe que ali ele precisa de uma intervenção de Deus para que ele pudesse salvar a sua vida. Ele sabia que somente na mão do Deus do impossível aquela vitória seria possível. Vinham em direção a ele exército de vários países, exércitos armados, soldados preparados para guerrear. E ali, os soldados que ele tinha não tinham nenhuma preparação, não tinha nenhuma arma, e eram pouca quantidade de pessoas, de soldados que iriam guerrear. Mas Josafá tinha uma certeza. Ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus do impossível. É aquele que entrava com a interferência nas causas que já não tinha solução aos olhos de quem guerreava aquela situação. Josafá chama todos ali e declara a todos para que eles pudessem orar, entrar em oração, em jejum e adoração ao Senhor, pedindo ao Senhor a resposta que eles precisavam para aquela guerra. Então o Senhor usa a vida de um levita para entregar a palavra a Josafá. E este vaso entrega a Josafá dizendo: o Senhor está dizendo que Ele é contigo, para que você não temas, mas vá, porque Ele irá à frente, guerreando a sua batalha. Josafá coloca o seu rosto no pó, agradece o Senhor pelaquela resposta. Mas antes, ele se aconselha com sacerdotes, com pessoas ali que ele tinha uma confiança. E ali ele ordena que os soldados fossem para trás e na frente somente iria ficar aqueles ali que adoravam e cantavam ao Senhor. E isso foi feito. Os soldados foram para trás e na frente iam os adoradores e os cantores. Porém, Josafá diz: assim que eu der o sinal, vocês começam a louvar, vocês começam a cantar perante o exército inimigo. E nisso, Josafá dá o sinal. Os adoradores e os cantores começam a louvar. E o fenômeno sobrenatural acontece. Eles presenciam ali o próprio exército inimigo combatendo contra si, se matando, se confrontando. E ali Josafá declara e dá o seu grito de guerra e de vitória, porque ele já sabia que Deus é aquele que quebra os protocolos, irmãos. Ele sabia que Deus é aquele que, mesmo diante de um exército sem armas, sem preparação e sem soldados, ele receberia aquela vitória. O Senhor é esse, o Senhor é aquele
que quando você deixa com que Ele tome a frente das suas batalhas, da sua guerra, das suas afrontas, das suas humilhações, daqueles que têm te perseguido, te acusado, te caluniado, o Senhor manda que você vá para trás, porque quem vai guerrear à frente é Ele. É o Senhor que te diz hoje, se você deixar que Ele passe, é Ele que vai lutar a sua guerra, é Ele que vai diante dos teus inimigos e é Ele que te entrega a vitória. Eita glória! E aqui está o segredo, irmãos. Josafá, ele não foi para uma rede social. Josafá, ele não foi desabafar com quem não iria resolver. Josafá não iria ficar contando os seus problemas aonde as pessoas só iriam ouvir ao invés de ajudar e estender as mãos. Josafá tinha certeza que ele precisava de uma intervenção sobrenatural, de uma intervenção daquele que iria trazer a sua Josafá falando que o Senhor é o único que poderia intervir ali naquela situação. Talvez você possa estar passando por uma situação que você já não vê mais solução. Talvez hoje você acordou sem esperança, porque já desabafou com todo mundo, que ninguém pôde te ajudar. Mas Deus é aquele que quando você desabafa para Ele, que quando você crê nele, que quando você confia nele, Ele vai à sua frente e guerreia e batalha as suas guerras. É o Senhor te dizendo, não vai desabafar em rede social, não vai desabafar com quem não vai resolver, desabafa comigo, coloca um louvor dentro da tua casa, coloca os anjos para guerrear, chame o Senhor para estar dentro dessa guerra com você, coloque um louvor, profetiza palavras de bênção dentro da sua casa e o Senhor te entregará a sua vitória e você irá contemplar com os teus olhos o impossível, o sobrenatural e o agir de Deus sobre essa situação que você já se declarou como impossível de resolver. Entende, irmãos? Quando você chama o Senhor para guerrear as suas batalhas, para que Ele vá à frente e pegue nas tuas mãos e te fortaleça, e Ele peleja com você no seu caminhar, no seu andar, no seu deitar e no seu levantar, é o Senhor te dizendo que Ele te pede licença e é Ele que vai à tua frente com o seu exército, é Ele que quebra protocolo, é Ele que faz aquilo que você nunca imaginou que iria acontecer nessa situação. Quando Deus vai à frente, Ele já te entregou a vitória, Ele já pelejou contra os teus inimigos, Ele já pelejou contra as afrontas, contra as humilhações que você tem recebido. É Deus te dizendo que enquanto você o louva, Ele guerreia as suas batalhas, enquanto você o louva, Ele abate os teus inimigos, enquanto você louva, é Ele que vai à frente lutando e guerreando essas guerras que você já não aguenta mais passar. É o Senhor te dizendo que quando você o louva, é Ele que abate os teus inimigos. Quando você o louva na certeza que a vitória já foi entregue. É o Senhor que te exalta, é o Senhor que abate, é o Senhor que humilha aqueles que têm te humilhado. É o Senhor te dizendo, quando você louva, quando você profetiza, quando você entrega e confia, é o Senhor que guerreia aquilo que precisa ser guerreado, que você possa ter a mesma atitude de Josafá diante da guerra que você está enfrentando, diante da peleja que você está passando. Vai orar, vai jejuar, vai entregar ao Senhor. Coloque as suas fraquezas à frente dele. Mostre ao Senhor o quanto você depende dele nesta guerra. Mostre ao Senhor que sem a interferência dele nessa situação você será abatido, que você precisa daquele Deus que é o Deus do impossível e que você crê que quando ele entra para pelejar a seu favor, a vitória já está ganha, em nome de Jesus. E hoje eu te desafio a colocar um louvor, colocar músicas que você possa adorar ao nome daquele que está pelejando as tuas guerras. Mostra ao reino espiritual que mesmo diante das afrontas, mesmo diante das humilhações, que mesmo diante desta guerra, é o Senhor que vai à frente da sua guerra, é o Senhor que batalha a sua peleja e que é o Senhor que vai declarar a sua vitória. Louve, exalte, ore e acredite, porque o Senhor te entrega a sua vitória quando você se posiciona na fé e guerreia as suas batalhas, sabendo que você deu licença para que Ele fosse à frente e lutasse por você. Senhor Jesus, eu te entrego, Pai,
todas essas pessoas que têm passado por guerras, por lutas, por afrontas, por pelejas, por humilhações, Jesus. O Senhor sabe, Pai, aonde é a guerra que elas estão enfrentando, em qual área, em qual situação, com quais pessoas, Senhor. O Senhor precisa intervir para que elas alcancem a sua vitória. Que o Senhor, Jesus, sonde o coração daqueles que precisam de uma urgência, de uma interferência, Senhor, perante as suas guerras, Pai, perante aqueles que têm humilhado e afrontado, Pai. Senhor, eu te entrego e eu confio, Pai, que é o Senhor que entra nessa peleja, perante a afronta, perante as humilhações que eles têm recebido. É o Senhor que está lutando à frente de cada um deles, na certeza que eles já receberam a vitória. Que eles possam crer, Jesus, que eles possam confiar, que quando o Senhor assume a posição que eles colocam o Senhor, é quando o Senhor entra, intervém e entrega a eles a sua vitória, a sua honra e tudo aquilo que eles merecem receber nessa terra. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você fique em alerta no mundo espiritual, porque quando você está em posição de guerra, sabendo que o Senhor está pelejando por você, o Senhor te dá a vitória. Não esqueça de deixar o seu like, os seus comentários e não esqueça, louve, agradeça e descanse, porque o Senhor já te entregou a sua vitória. Em nome de Jesus, receba, toma posse e fica com Deus.